Olá, minhas queridas irmãs carmelitas. Eu, Padre Juliano, com muita alegria me uno a vocês nessa novena de preparação para Pentecostes e vamos meditar nesse momento sobre o dom do conselho, esse dom tão importante para a vida comunitária, especialmente para a vida contemplativa que vocês vivem. Vamos então, antes de começar, saudar nosso Senhor Jesus Cristo aqui no Santíssimo Sacramento. Ele que é chamado pelo profeta Isaías, no capítulo 9, de Conselheiro Admirável. Esse é um dos títulos do Messias. Conselheiro Admirável. Os reis costumam ter conselheiros à sua volta para dar bons conselhos na administração. Isaías diz que quando viesse o Messias, ele seria o próprio conselheiro admirável, que não teria necessidade de outros conselheiros. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Senhor Jesus, aqui presente no Santíssimo Sacramento do altar, nós vos adoramos e vos suplicamos. Derramai sobre nós os dons do vosso Espírito. Soprai sobre os apóstolos, hoje os bispos, soprai sobre toda a vossa igreja a força do vosso Espírito, como fizestes naquele dia da vossa ressurreição. Senhor Jesus, nós confiamos que a igreja não está desgovernada, o vosso Espírito a conduz. Cumpri a vossa promessa e derramai sobre nós os dons do vosso Espírito, especialmente hoje vos pedimos o dom do conselho. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos carmelitas, eu utilizei alguns textos na preparação dessa meditação, textos de Adolphe Tanqueray, do Padre Francisco Fauss e de São João Paulo II. Um dos títulos de Nossa Senhora, que entrou, inclusive, na ladainha lauretiana no ano 1903, foi o título de Mãe do Bom Conselho, Mater Boni Consilii. Foi o Papa Leão XIII que incluiu esse título de Nossa Senhora, já que o próprio Papa Leão XIII, era natural daquela cidade na Itália, onde existe um famoso santuário de Nossa Senhora do Bom Conselho. Maria é, portanto, levando no seu colo o conselheiro admirável, ela é a mãe de todo bom conselho. Então, peçamos a ela que nos conduza nessa meditação também. Ela que é também chamada de Virgem Prudentíssima, na mesma ladainha. A virtude da prudência é uma virtude cardial, uma virtude humana, virtude intelectual, e é aperfeiçoada pelo dom do conselho. Santo Tomás de Aquino nos afirma, então, que o dom do conselho vem aperfeiçoar a virtude humana da prudência. Que Nossa Senhora Virgem Prudentíssima interceda sempre por nós para que não nos falte a prudência e não nos falte a perfeição da prudência, que é o conselho. Então, minhas irmãs, Santo Tomás de Aquino nos ensina que as virtudes agem de um modo humano, porque são hábitos que Deus dá à própria natureza. E os dons do Espírito Santo são um sopro sobre-humano. De modo que tudo que nós fazemos de maneira natural, nós atribuímos às virtudes. E tudo que nós fazemos de maneira sobrenatural são os dons do Espírito Santo. Podemos dizer assim que há uma parceria entre a alma e o Espírito Santo, de modo que é difícil identificar, às vezes, o que é humano e o que é sobre-humano, ou seja, o que é natural e o que é sobrenatural. A prudência, aperfeiçoada pelo dom do conselho, nos faz participar da luz de Deus. Santo Tomás nos ensina
que quando nós chegarmos diante de Deus, na eternidade, nós veremos a Deus, nós poderemos contemplar a Deus face a face, porque Ele nos dará a lumen gloriae, a luz da glória. Enquanto nós não chegamos lá, enquanto nós não podemos ter a luz da glória, nós contamos aqui na terra com os dons do Espírito Santo. Especialmente o dom do conselho nos faz participar da inteligência de Deus, da visão e da clarividência que Deus tem. Deus perscruta tudo. Deus é chamado de onisciente, Ele sabe todas as coisas. Então, Ele nos dá uma participação dessa sua inteligência, dessa sua sabedoria, desse seu conselho, dessa sua ciência, os 4 dons que são bem semelhantes nesse sentido. Ele nos faz participar da sua vida, portanto, nos dando os dons do seu Espírito. O dom do conselho é necessário para fazer escolhas e planos certos, para tomar decisões acertadas. É para isso que serve o dom do conselho. Podemos dizer que o dom do conselho é uma iluminação prática, que nos ensina a sair de um impasse, por exemplo. Também é necessário no aconselhamento das almas e é necessário no governo. Portanto, é um dom que devemos pedir especialmente para os superiores, os sacerdotes, os diretores espirituais, os confessores e, no caso de vocês, carmelitas, os superiores da comunidade, no caso, a priora. O dom do conselho é aquele dom que ilumina interiormente a alma sobre o que nós devemos fazer, especialmente quando se trata de opções importantes, de escolhas importantes. É como um sopro do Espírito Santo dentro da nossa consciência. Assim fala São João Paulo II, em 1989, numa meditação no Regina Coeli. Ele diz então que o dom do conselho é um sopro do Espírito Santo dentro da nossa consciência. Consciência é o lugar onde nós tomamos as decisões. Devemos pedir então que o dom do conselho venha ilustrar, clarear, nos fazer ver de maneira sobrenatural as opções que temos diante de nós para não errarmos, para não agirmos segundo a carne. Em Mateus capítulo 10, versículo 19, quando nosso Senhor envia os apóstolos em missão, ele diz que quando os apóstolos sofrerem perseguições, quando eles forem presos, diz ele, naquele momento vos será inspirado o que haveis de dizer. Isso aconteceu mesmo, nós lemos nos Atos dos Apóstolos. São Pedro, por exemplo, quando foi preso, teve a ajuda do dom do conselho para dizer claramente para as autoridades judaicas: é necessário obedecer antes a Deus do que aos homens. Fez uma escolha ali. Não tinha muito tempo para pensar, não dava tempo de consultar o colégio apostólico. Então, o auxílio da graça vem. Quando não é possível fazermos as coisas de modo humano, nós apelamos para a graça e de um modo sobre-humano ela vem nos iluminar. O dom do conselho é ainda uma intuição, uma espécie de intuição sobrenatural nos casos difíceis. Muita gente tem naturalmente a intuição. Quem tem naturalmente a intuição sabe bem o que significa isso. Intuir é, sem ter que parar para pensar, sentir uma inclinação mais para um lado do que para o outro. Mesmo quem não tem naturalmente essa capacidade de intuição, contando com o dom do conselho, desenvolve ou recebe essa intuição sobrenatural. O Espírito Santo nos faz, então, compreender o que fazer da maneira certa e no momento certo. É o dom do conselho que dá essa paz da decisão acertada.
Santo Inácio de Loyola nos ensina, nos exercícios espirituais, que uma das marcas da presença do Espírito Santo é a consolação. Quando fazemos uma escolha, que ele chama de eleição nos exercícios. A confirmação de Deus vem pela consolação. Podemos dizer o mesmo sobre o dom do conselho. Quando alguém invoca o Espírito Santo, e deveríamos fazer isso todos os dias, começar o dia invocando o Espírito Santo. Eu imagino que vocês, carmelitas, façam isso já. E quando nós tomamos uma decisão e sentimos paz, mesmo que seja uma decisão difícil, que tenha consequências desagradáveis, custosas, mas sentimos paz. Ali está a marca registrada do Espírito Santo. O dom do conselho é que nos ajudou. Outra área importante que o dom do conselho nos ajuda é na administração do nosso tempo. Como é importante nós aprendermos a manejar, gerenciar o nosso tempo. Muito facilmente, ainda mais hoje com os meios de comunicação que temos à nossa disposição, nós desperdiçamos tempo precioso. Isso eu sei que para a vida comunitária, contemplativa, é muito importante. Quem está de fora pensa, o que essas irmãs tanto fazem? Não tem nada para fazer? Quem está dentro sabe que é bem o contrário. São tantas coisas que temos que ler, estudar, meditar, trabalhar, coisas práticas que precisamos fazer. Às vezes é necessário que o dom do conselho nos oriente. O que eu vou sacrificar no meu dia e o que eu vou priorizar no meu dia? Devemos, então, ao fazer esse planejamento da nossa vida profissional, no caso, vida de trabalho, no seu ofício, ou na vida espiritual, devemos pedir que o dom do conselho nos ajude a fazer eleições, escolhas acertadas, conforme a vontade de Deus. Então, o dom do conselho é esse sopro novo na consciência que nos faz penetrar o verdadeiro sentido dos valores evangélicos, diz ainda São João Paulo II. Minhas irmãs, o dom do conselho nos ajuda a discernir, dom do discernimento, tão importante na vida comunitária. Saber discernir quer dizer ir ao cerne, ir ao coração da questão, né? Saber verdadeiramente o que está em jogo. Saber discernir. Nós podemos dizer que os outros dons, por exemplo, o da sabedoria, o do entendimento e o da ciência, nos ajudam a decidir entre o bem e o mal, identificar o bem e o mal e ficar com o bem. Mas dentro do que é o bem, nós temos ainda várias sub-opções. Então aí vem o dom do conselho. Já escolhemos o bem, já decidimos pelo bem, mas o dom do conselho nos ajuda a especificar que tipo de bem para esta hora é mais adequado segundo os critérios de Deus. Então, nós conhecemos a partir do dom do conselho o caminho que nós devemos empreender e o caminho que nós devemos manter na vida. O dom do conselho é o dom do discernimento vocacional, que, ao contrário do que muita gente pensa, não é algo feito só lá no início da formação. No caso de vocês carmelitas, não é um dom só para decidir se eu entro ou não entro no Carmelo. O discernimento vocacional é uma tarefa para a vida toda. Todos os dias nós devemos colocar diante de nós, porque as nossas escolhas estão sempre submetidas à vontade de Deus. Então é necessário que cada dia nós discernamos se esse caminho que nós escolhemos é realmente a vontade de Deus para nós. Muita gente acaba se enganando, acaba vendo que não era bem isso que Deus queria dizer e muda o seu projeto de vida. Isso pode acontecer com todos nós, ninguém está livre disso, né? Então pedimos o dom do conselho, que o Espírito Santo, por esse dom, nos ajude a confirmar no caminho que nós já escolhemos. E bem como cada um dos passos que dentro da nossa vocação específica nos farão avançar ou recuar. Quando pedimos o dom do conselho, temos que ter também a virtude humana da humildade,
para nos deixar guiar. Pedir que o Espírito Santo nos guie pelo conselho significa deixar de lado nossas teimosias, nossas insistências. Deixar de ser cabeça dura, querer fazer o que nós decidimos, o que nós escolhemos e colocar à disposição do Espírito as escolhas que temos que fazer. Nenhuma decisão diante de Deus pode ser irrevogável. Tudo tem que estar à disposição dele. Eu escolho isso se for conforme a vossa vontade, como nós rezamos em algumas novenas pedindo intercessão dos santos. E o beato Maria Eugênio, autor do livro Quero Ver a Deus, nesta grande obra nos ensina: o dom do conselho faz brilhar uma luz segura sobre uma decisão a tomar ou deixa a alma hesitante até que um acontecimento a conduza, como que contra a sua vontade, na direção a seguir. Então aqui o beato Maria Eugênio está nos ensinando algo também muito importante. Nem sempre o dom do conselho vai nos dar uma ideia. Às vezes ele vai realizar um acontecimento, um evento. Algo objetivo vai acontecer para nos forçar, nos guiar na direção certa. Então, por isso, mais uma vez, é necessário desenvolver a santa docilidade. Estar atento, atenta ao dom do conselho. Porque nem sempre são palavras, são ideias. Muitas vezes são acontecimentos da nossa história que nós percebemos ser Deus fazendo com que nós tomemos uma direção. O dom do conselho nos dá uma orientação correta das ações particulares. O padre Tanqueray nos diz que o dom da ciência, do entendimento, nos orientam com relação aos princípios gerais e o dom do conselho é aquele que nos leva ao pormenor, as coisas mais práticas, mais concretas do nosso dia a dia. Na vida dos santos, podemos dizer que a santa que mais encarna esse dom do conselho na história da Igreja é, sem dúvida, Santa Catarina de Sena. Ela era praticamente iletrada, ainda uma menina, quando se dignou dar conselhos ao Papa. Realmente, totalmente guiada pelo dom do conselho. Santa Catarina de Sena era procurada pelos papas, pelos reis, para pedirem que lhe pediam conselhos. Assim também São Bernardo de Claraval. Podemos lembrar de vários outros santos. Santo Antônio de Pádua é chamado também de o conselheiro de Deus, né? Um grande amigo de Deus, Santo Antônio de Pádua, também tinha esse dom do conselho muito aflorado. O Espírito Santo escolhe alguns santos para desenvolver mais especificamente esse dom. Na nossa vida eclesial, tanto pastoral, apostólica, quanto religiosa, nós temos os nossos conselhos, o conselho das professas, por exemplo, né? Os membros dos conselhos, tanto conselhos pastorais como comunitários, religiosos, sempre devem fazer aquela oração, né, Vinde Espírito Santo, em que nós pedimos: fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Isso é pedir o dom do conselho, né? Então, por isso é que esses grupos têm esse nome de conselho. Conselho, na verdade, em latim, é a mesma origem da palavra concílio. Quando falamos do Concílio Vaticano II, por exemplo, é um grupo de pessoas, no caso ali de bispos, que pedem o conselho do Espírito Santo, uma direção do Espírito Santo para a igreja. Reunião do conselho, vamos tomar uma decisão. Devemos pedir então ao Espírito Santo que derrame sobre o conselho, sobre aquela reunião, esse dom de entender qual é a vontade de Deus especificamente naquela questão. Então é um dom que nós devemos suplicar, especialmente para os superiores.
nas decisões em vista do bem comum. O Salmo 24, versículo 4, coloca nos nossos lábios esta prece: Senhor, mostrai-me os vossos caminhos, ensinai-me as vossas veredas. Essa deve ser sempre a nossa oração. Pedir ao Senhor que nos mostre, pedir ao Senhor que nos faça estar sempre atentos à sua guia, à sua direção, para que sigamos o caminho certo. É o dom que devemos pedir para o nosso confessor. Sempre antes de irmos confessar, devemos pedir ao Espírito Santo que derrame o dom do conselho sobre o nosso confessor e também sobre o nosso diretor espiritual. Mais ainda sobre o diretor espiritual. Antes de um encontro com ele, devemos interceder pedindo ao Espírito Santo esse dom. Mas não só. Vocês, carmelitas, têm também esse trabalho apostólico, por que não dizer, do aconselhamento. Vocês acolhem tantas pessoas que vêm a vocês com questões, com dificuldades, com problemas familiares, profissionais, vêm pedir um conselho a vocês. Então vocês também precisam muitíssimo deste dom, o dom do conselho, para poder aconselhar. Então veja, o dom do conselho, ele é primeiramente para nós mesmos e depois ele é um dom que através de nós deve chegar aos outros. O Espírito Santo nos dá então, através do conselho, a possibilidade de exercer uma obra tão importante na igreja, porque uma grande parte das angústias das pessoas pode ser solucionadas com um bom conselho. Um sacerdote confidenciou ao padre Tanqueray que os melhores aconselhadores que ele conheceu na sua vida eram contemplativos. Portanto, monges e monjas têm esse grande, importantíssimo papel na igreja, o de colocar a serviço do povo esse dom do conselho que recebem de maneira especial nas longas horas que passam na amizade, no trato com o Espírito Santo. O dom do conselho exige tempo, talvez seja o dom que mais exige tempo para nós experimentarmos, para nós entrarmos em sintonia com ele. Minhas irmãs, que o dom do conselho venha então como luzes necessárias para bem aconselharmos os outros, como o Cristo bom pastor faria. Como o rei Salomão pediu no capítulo 9 do livro da sabedoria, que o Espírito Santo viesse em auxílio do seu trabalho, viesse ajudá-lo a conduzir bem o seu trabalho de administração. Peçamos também que esse dom do conselho venha em nosso auxílio, venha em socorro do nosso povo através de nós. Porque pelo dom do conselho não só nós somos beneficiados, mas também o próximo. Eu termino essa meditação rezando esta oração que é proposta pelo Manual de Indulgências para toda reunião que contém decisões a tomar. Quem reza essa oração ganha indulgência parcial. Aqui estamos, Divino Espírito Santo, aqui estamos detidos pela crueldade do pecado, mas especialmente reunidos em vosso nome. Vinde a nós, ficai conosco, e dignai-vos entrar em nossos corações. Ensinai-nos o que devemos fazer e por onde caminhar. Mostrai-nos o que devemos executar, a fim de podermos, com vosso auxílio, agradar-vos em tudo. Só vós inspirais e levais a realizar nossos propósitos. Só vós que possuís com Deus Pai e seu Filho o nome glorioso. Não permitais sejamos perturbadores da justiça, vós que amais a equidade em tudo. Que a ignorância não nos arraste para o mal, não nos dobre a adulação, não nos corrompa a acepção de pessoas ou de cargos, mas associai-nos a vós eficazmente pelo dom de vossa graça, para que sejamos um em vós e por nada nos desviemos da verdade. Unidos em vosso nome, conservemos em tudo a justiça com bondade, e assim nossas resoluções em nada se apartem de vós, e consigamos no futuro o prêmio eterno por todo o bem que fizermos.
Amém. Virgem prudentíssima, rogai por nós. Mãe do bom conselho, rogai por nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço a todas vocês, minhas irmãs carmelitas.